Mas é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Há um ditado que tudo que é bom dura pouco, mas isso não é verdade. Tudo que é bom dura para sempre. Mesmo que a gente não esteja junto, vai continuar, aleluia. E estamos muito, muito, muito gratos a Deus por esse privilégio. Já fazia muito tempo que havia esse desejo, tanto no nosso coração, como no coração do Djalma e Mina, mas nunca conseguíamos fechar algo concreto. E aprovei a Deus que foi este final de semana. Vamos voltar amanhã cedo e vamos levar saudades, Vamos levar saudades e esperando que o Senhor nos dê mais oportunidades para poder estarmos juntos. Vocês são top, vocês são, que nem a moçada diz, top das galáxias. Vocês são massa, vocês são demais, E amamos muito vocês, Minhas filhas foram tratadas tipo princesas, e elas são. Eu sempre chamo elas de princesas desde pequenininha, desde o ventre da mãe. E quando é assim, elas sempre vão querer viajar com o papai. Mas somos muito gratos a Deus pela maneira como nos tem recebido, a maneira como nos tem servido, a maneira como nos tem abençoado, E mais especialmente, o seu pastor, Djalma Mina, que nos trataram tão bem, mas eu sei que não é só o coração deles, mas de todos vocês. Então, nós recebemos isso com muita gratidão. Pena que a Dorilene não pôde estar aqui, mas eu sei que ela está sendo bem tratada, mas eu acho que aqui está melhor. Acho que aqui está melhor, porque eu pude levar as meninas, nós passeamos no mercado municipal, Gente, quase que entupiram a gente de fruta, entendeu? Eles vieram assim, cortando, prova esse. Depois nós comemos uns pastéis da hora. E nós atravessamos a rua para 25 de março. Isso fizemos inveja na minha esposa, entendeu? Porque se há um lugar que ela queria estar, no 25 de março. Entendeu? Então ela estava lá no frio de Nova Friburgo e nós estávamos no 25 de março. Mesmo que não compramos muita coisa, mas só de estar lá, para a mulher, é uma coisa de outro mundo. Entendeu? Mesmo que não compra, mas só de poder estar lá, o ar que respira é diferente. E eu sei que isso vai fazer com que ela queira estar aqui. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom com você. Papai tem sido bom com você. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra. Ela tem um cunho muito profético nesta noite. A Bíblia diz que um homem bom, um homem sábio, tem na sua despensa coisas velhas e coisas novas. Eu vou compartilhar uma palavra que eu vou tirar da despensa, que talvez alguns de vocês já ouviram, mas muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas ela sempre é nova. A palavra de Deus, ela nunca é arcaica, ela nunca é velha. Mas ela é a mesma palavra, mas sempre ela é nova. E há um sopro do Espírito sobre a palavra dele, é inspirado pelo seu Espírito. Então, essa palavra vai gerar uma vida nova em cada um de nós. E ela vai romper em nossas vidas de uma forma extraordinária. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Tem uma história na vida de Jacó que nós queremos nos apropriar de algumas verdades que eu sempre chamo de pedras preciosas. E deixa sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 30, e nós vamos ler 37 e 39. Mas antes de lermos, rapidamente eu vou tentar trazer um pouquinho de pano de fundo. Jacó um dos filhos dos gêmeos, eram dois irmãos, Jacó e Esaú, filhos de Isaac, e que
Para encurtar a história, Jacó era o mais novo dos gêmeos, e Jacó teve que sair da sua casa, da sua terra, debaixo de bênção de Isaac. Isaac já velho, cego, quase morrendo, nos seus últimos, e que queria liberar a bênção da primogenitura, porque naquela época, naquela geração, os primogênitos tinham direito a uma bênção dobrada do que seus irmãos, com um propósito, que ao passar o pai, o primogênito cuidaria da sua mãe e seus irmãos como se fosse tomar o lugar do pai. Então ele precisaria de dupla provisão para fazer tudo isso, além de ter o dele para a casa dele, e cada um vai ter a sua herança. Ele precisava uma outra porção dessa herança para atender todo mundo nas suas necessidades, como se o pai tivesse. Então era uma porção dobrada. E normalmente caía sobre o primogênito. Mas Deus tinha outro plano com Jacó, embora ele não fosse o primogênito. Então algumas coisas foram acontecendo na história, não vamos contar isso, que eu preciso ganhar o tempo. E no final, Isaac então chama Esaú, o primogênito, e diz: chegou o dia de eu liberar esta bênção do primogênito sobre você. Todo mundo em casa sabia, os servos, as servas, a mãe Rebeca, os irmãos Jacó, todo mundo sabia. Mas você vai para a caça, que ele era um exímio caçador, você vai para a caça e você vai pegar um animal e você vai fazer um grisalho, você vai fazer aquele jeito que eu gosto. Se fosse lá em Guarapuava, talvez seria um cordeiro, né? um cozido assim de carne de cordeiro especial, com aquele cheiro toma conta da casa toda, mas você come até lamber os dedos. E aí então Esaú sai para fazer isso, mas a Rebeca sabia que esta bênção não podia ser de Esaú, porque desde o ventre Deus já havia falado isso, que o primeiro serviria o último. Então ela chama Jacó e diz: chegou o tempo. Mas você não vai caçar, porque Jacó não era um bom caçador. Ele diz: você vai no quintal, temos um cordeirinho ali, e você pega, mate e traz. Eu vou preparar o cozido para Isaac, aquilo que quando eu faço do jeito que eu sei fazer, ele pede as estribas. Ele fica perdido de amor por mim. Eu vou fazer por você. E você vai dar para o papai comer. E ele vai abençoar você. Eu disse: mas mãe, se eu for fazer isso, papai já sabe que não sou eu, Esaú. Ele conhece minha voz, ele conhece meu cheiro. E ela diz: mas ele não te vê porque ele é cego. Mas mãe, ele vai me tocar, ele sabe que sou eu. Esaú era meu cabeludinho, cheio de pelo. Muito peludo. E Jacó era liso. Ele diz: ó, papai, mais que eu tente imitar a voz de Esaú, ele é muito esperto, ele vai me colocar a mão, porque ele era cego, ele já aprendeu. Você sabe que pessoas assim aprendem a ter sensos extra para coisas, né? Então ele já sabe, ele toca em mim, ele já sabe que é Jacó, não é Esaú. Aí a Rebeca diz: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco do pelo, vou dar um trato ali, eu vou jogar, colar pelo em você. Ele vai tocar, ele vai continuar achando que é Esaú. Mas mais do que isso, você vai se vestir com a roupa de gala de Esaú. Enquanto Esaú está correndo atrás do animal para matar, estava pronto. E Jacó então entra, ele diz: pai, eu trouxe a carne para o Senhor, que o Senhor pediu. Ele diz: quem é você? Quem que está falando aí? É Jacó, você? Não, é Esaú. Ah, mas parece Jacó essa voz, não me engano. Não, pai, é Esaú.
Eu já cheguei, mas você chegou tão cedo, pelos meus cálculos, levaria mais umas uma hora ainda para chegar, e ainda para cozinhar e tudo. Como que você... Eu fui bem ligeiro, papai. Tá bom, então chegue perto, para eu ter a certeza que é Esaú e não Jacó. E ele vai, Esaú, Isaac põe a mão e sente. Pois é, ele diz, a voz, eu não me engano, é de Jacó. Mas é pelado, Jacó. Esse aqui está peludinho. Jacó é lisinho, esse aqui está peludinho. O que está acontecendo? Chegue mais perto para eu te cheirar. Tudo aguçado. Ele cheira, mas Jacó está vestido com a roupa de Esaú. O cheiro é de Esaú, o pelo parece que é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas essa carne está muito bom demais, que está me confundindo. Eu sei que Jacó jamais faria uma carne dessa. Só duas pessoas que sabem fazer isso, Esaú e a Rebeca. Esse está especial. Se ajoelha aí, filho. Eu acho que é Esaú, deve estar meio rouco. E ele libera a bênção sobre ele. Daqui a uma hora chega Esaú. Ele entra, pai, eu cheguei. Jacó diz, meu Deus do céu, fiz uma abominação. Esaú diz, mas papai, você não tem nenhuma bençãozinha para mim também? Ele diz, tem sim, só que não é da primogenitura. Ser abençoado, ele abençoa ele, mas Esaú decide no seu coração, papai vai morrer logo, e eu vou acertar as contas com Jacó. Eu vou matar ele, ele não vai desfrutar de nada dessa bênção. Então, é nesse ambiente que Rebeca, sabendo desse, porque Esaú já começou a planejar. Então, um passarinho foi e falou para Rebeca, Esaú está irado, está bufando pelos campos, está dizendo, eu vou pegar esse cara, eu vou acabar com ele. Então, ela foi e contou para Isaac. Isaac diz, não, Jacó não vai morrer. Ele vai viver para realizar aquilo que liberei sobre ele, que Abraão liberou sobre mim, que Deus liberou sobre Abraão. Ele chama Jacó, diz, suma daqui, fuja do teu irmão, vai, atravessa o deserto, atravessa o rio, vai para o outro lado, de onde veio sua mãe. Você vai encontrar seu tio ali, Labão, você não conhece porque você nunca foi para lá. Mas vai para lá, fica bastante tempo lá. Ele tem 2 filhas lindas, case com uma delas e cria uma família e não vem tão cedo. E aí Jacó vai. Quando Jacó chega lá, conhece Labão, conhece a família. Na primeira vista ele vê a Raquel, ele já perdeu o rumo. É essa. Aí foi pedir ela em casamento, Labão, muito esperto, diz, aqui na minha terra, aqui, que não era verdade, porque quando o servo de Abraão foi achar a Rebeca, é na mesma casa, Labão é irmão de Rebeca, irmão mais velho. Abraão mandou um monte de presentes para o servo, se ele achar alguém, se Deus usar de misericórdia e favor pela causa de Isaac. Mas Labão diz aqui, para você casar com minha filha, você vai ter que trabalhar. Vai trabalhar 7 anos. Jacó diz, é comigo mesmo, ele não posso voltar. Pode deixar que eu trabalho, vou trabalhar que nem um boi. Ele começa a trabalhar. Aí Labão diz, pois não, então agora você pode casar com minha filha. Você vai pagando com o seu serviço. Já pode casar com minha filha. Então marcaram o casamento, fizeram uma festa. Labão era já homem rico, tinha muitos posses, muito rebanho, e começaram a festejar. Lá a festa de casamento leva dias, né? Leva dias.
Então, dias, comendo, bebendo, e Jacó apaixonado e comendo, e Labão já enchendo ele de mais vinho, enchendo ele de bebida, enchendo ele de bebida, enchendo ele de bebida. O cara começa a ver tudo meio... Aí terminou o casamento, agora vai para a noite de núpcias. Arrumou uma tenda maravilhosa, suíte do hotel, 5 estrelas, suíte master. Entendeu? Agora vai começar a sua vida de casado, a noite de núpcias. E Jacó vai. Labão pega a Raquel e diz: senta aqui. Quem vai casar com ele é Lia, não é você. E manda Lia para dentro da tenda. O casamento é com a Lia, não é com a Raquel. Então a Lia vai lá, fica na tenda. Eu não sei o que Jacó viu, mas ele não viu nada. No dia seguinte, ele acordou, e aí já passou a bebedeira e tudo. E quando ele olhou, quem é você? A Bíblia diz que porque a Lia tinha alguma situação, eu não vou chamar de defeito, né? Mas tinha uma situação com a vista dela. Né? Ela olhava para cá, mas ela está vendo você. Jacó, assim, você está me vendo? E ela está olhando para cá, mas o olho está vendo para lá. Jacó diz: ai, onde que eu vou entrar? Jacó foi lá para Labão: o senhor me enganou. Ele diz: aqui na minha terra, a primeira casa antes não é a caçulinha. Se lá na sua terra, o caçula toma a provisão antes do que o primeiro, aqui não. Mas ele não sabia. Mas Deus está usando Labão para tratar algumas coisas em Jacó. Ele diz: mas e agora? Mas quem eu amo meu coração, estou apaixonado é a Raquel. Ele diz: pois é, eu vou te dar a Raquel. Mas para você ter a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Pode deixar que eu trabalho mais 7 anos. Para mim é fácil. Quando a gente está apaixonado, a gente faz qualquer coisa. A gente paga o preço. Eu lembro quando eu estava apaixonado, morava em Campinas, eu morava em Joinville, eu pagava qualquer coisa para estar lá em Joinville. Vai de ônibus, pinga-pinga, eu vou. Não tem dinheiro, dou um jeito. Empresto dinheiro, eu vou. Depois eu trabalho para pagar. A gente faz. Jacó fez tudo isso. Só que depois que ele termina de pagar, então 14 anos pagando, agora ele está casado com as duas, começa a ter os filhotes e tudo. Jacó começa a cismar que eu tenho que ir embora daqui. Dessa hora, meu pai deve estar morrendo, eu tenho que voltar. Quem sabe meu irmão até não quer mais me matar. E quando ele tentou sugerir algo assim, Labão diz: mas você não tem condições de sustentar. Você não tem nada, você só trabalhou para me pagar. Você não tem bem algum. Você não tem nada. Então vamos fazer o seguinte: você vai trabalhar agora e você vai receber salário. Então, toda vez eu vou te pagar um salário depois da colheita, depois de virar o ano, você vai receber o salário, você vai ganhando alguma coisa, adquire uma coisa para você poder ir onde você quer ir. Jacó topou. Jacó começou a trabalhar. Quando chegava a hora de receber o salário, Labão chegava e diz: não é esse o salário, não. Esse salário não é para você, não. Mudava o salário. E a Bíblia diz que foi isso umas 7 vezes mudando o salário. Jacó dizia: eu estou frito. Esse homem só me enrola. Eu nunca vou conseguir sair daqui. Mas a Bíblia diz em outro texto que Labão viu como Deus abençoava ele por causa de Jacó. Então ele achava que eu posso ainda controlar esse negócio. Porque desde que esse menino chegou na minha família, tudo mudou.
E numa dessas noites, Deus então dá um sonho para Jacó. E é o que nós vamos ler, é o que nós vamos estar meditando nesta noite. Deus dá um sonho para Jacó. E no sonho ele viu alguns personagens e algo acontecendo. Mas ele entendeu o sonho e ele foi fazer algo prático. Depois, no capítulo 31, ele chega para as mulheres e conta o sonho, porque que ele fez o que ele estava fazendo. Então nós vamos ler primeiro o que ele fez, porque é nessa ordem. Capítulo 30 fala do que Jacó foi fazer. E no capítulo 31, agora ele conversando com as esposas, os filhos, onde chegou, porque o que Deus mudou e agora ele vai poder ir embora. Ele conta que tudo aquilo veio através de um sonho de noite que Deus o visitou na tenda. Capítulo 30, 37 a 39. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalhavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Então, Jacó foi e fez isso. A Bíblia diz que ele pegou galhos verdes, não eram secos, não era. Então ele cortou da árvore, era galhos verdes, não era galho que pegou no chão, seco. Ele cortou da árvore, algumas árvores que ele foi procurar, e ele cortou galhos dessas árvores, e ele começou a descascar esses galhos, mas não de uma forma uniforme. Só abria e aparecia a parte branca, e aparecia às vezes fora de ordem, por isso é salpicado, listrado e malhado. Formou um tipo de malha em alguns dos galhos, outro tinha umas listas, outro ele foi fazendo talvez rápido, mas é algo que ele tinha visto no sonho. E ele levou para o bebedouro, onde vinha o rebanho, para dessedentar-se. O rebanho cansava e vinha ali para beber do bebedouro ali. E a Bíblia diz que ele trazia o rebanho em épocas de cio. Por quê? Porque, se você ler a história, porque Labão, o último salário que Labão foi estabelecendo com Jacó, ele disse: se você, todo o meu rebanho que você cuida, Jacó cuidou tanto do rebanho, que quando morria um dos animais, ele tirava do dele para repor. E quando se perdia, ele guardava tudo e ele ia atrás nas montanhas até achar. Meu sogro nunca vai ter prejuízo. Imagina ter um genro assim. Entendeu? Trabalhar pelo sogro e nunca vai ter prejuízo. Se precisar, eu tiro do meu bolso para que ele ganhe mais. Ele ganha. Que sogro ia deixar um genro desse ir embora? Mas essa é a maneira de Jacó trabalhar. E o salário era, se nascer entre o rebanho, qualquer um, malhado, a pele, malhado, salpicado, ou pintado de outras cores diferentes, fica para você como pagamento. Mas antes de a gente colocar isso em função, ele tirou todo o gado, todo do rebanho, geneticamente, que poderia produzir algo salpicado, malhado ou listrado. E levou para um lugar longe, de 3 dias de viagem, para os outros filhos dele cuidar. Então não vai ter contato nenhum. Vai ter que andar 3 dias andando até chegar lá. É que nem sair daqui e andar até chegar em Curitiba. Não vai ter como um vento levar um gene de um para atingir outro. E só ficou raça diferenciada.
tudo nasce, tudo limpinho, sem ponto nenhum. Se nesse caso, nessa situação, nascer diferente, aí pode ficar como um salário. Jacó está lascado. Esse era o pagamento dele. E Deus lhe deu um sonho como mudar essa situação. E aí Jacó foi fazendo assim, só que Jacó foi esperto. Ele olhava no meio de rebanho, aquele touro, produtor que ganha prêmios. Eu lembro quando chegamos em Guarapuava a primeira vez, aquela região é agrícola, então eles criam até hoje, né? Tem gado, tem cordeiro, ali eu aprendi a comer carneiro, né? É uma delícia. E algumas exposições que eles faziam, você vinha touro de 1 tonelada, enorme, e era aquele que ganhava prêmios. Então, o sêmen desse touro valia dinheiro, ouro. Porque quem comprava aquilo lá está garantido que vai produzir do top das galáxias. As fêmeas têm que ser aquelas reprodutoras que quando dá cria, já está marcado para ser campeã. E Jacó conhecia isso no meio do rebanho. Então, o que ele fazia? Quando vinha aqueles meu Zezinho, ele deixava esses se acasalharem, e aí nascia meio fracotinho, e deixava isso para Labão. E quando era as reprodutoras campeãs, e os touros campeões, quando as reprodutoras, elas entravam no período, no cio, Jacó organizava e conduzia essas para o bebedouro e colocava as varas que ele já tinha cortado, tudo na frente dos bebedouros. Eu não sei como que isso funcionava, mas eu acho que elas ficavam meio perdidas, porque elas davam couro nos animais para acasalhar, porque elas eram fortes e corriam. Mas chegavam ali e ficavam como se paralisadas, como se hipnotizadas. Elas estão bebendo, com sede, mas aquelas varinhas confundiam elas. Elas ficavam ali tortas. Não saíam de lá e vinham os touros por cima delas. E fecundavam. E aí nasciam, em vez de uma cor só, salpicada, listrada, parece que tinha alguma coisa a ver com aquelas varinhas. E aí essas ficavam para Jacó. Então Jacó agora tem um potencial, porque ele tem só os produtores top. A Bíblia diz assim, Jacó cresceu, se tornou mais rico do que Labão, multiplicou o rebanho, teve servos e servas. Essa história não foi de um ano só. Levou alguns anos para tudo isso se ampliar. Todas as vezes Jacó colocava as varinhas. As mulheres e os filhos não entendiam o que estava acontecendo. Ele só fazia. Aí no capítulo 31 ele conta, porque agora ele chega para Labão, agora me deixa aí, porque eu já tenho o que eu tenho que ter e eu preciso ir. E Labão não tem como dizer não, mas ele tenta enganar. Mas meus netos. Os avós têm um negócio com neto. Meus netos. Meus netos. Você vai levar meus netos. Ficar tentando enrolar Jacó. E as minhas filhas, eu vou ficar sem nenhuma das minhas princesas. As duas. Foi você que me fez casar com elas. Aí é outra história, para outra ocasião nós vamos contar coisas preciosas. No capítulo 31, então Jacó está pronto para sair. E ele vai contar isso para a sua casa, a sua família. Ele diz assim, de versículo 10 a 13. Na época do acasalhamento, eu tive um sonho, em que eu olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele diz, olhe e veja que
que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez, sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Você pode continuar a leitura aí. Mas Jacó agora está narrando. Só que fala de sair agora, mas não é agora do tempo cronológico. Deus estava dizendo, esse é o tempo que agora vai acontecer. Levou alguns anos. Mas no sonho ele viu que os machos eram listrados, malhados, salpicados, mas não havia nenhum macho assim. E ele entendeu que algo então tem que acontecer para ter machos, touros de top das galáxias, listados, reprodutores, campeões. E aí Jacó teve algo, interpretação do sonho, o Espírito de Deus iluminou Jacó. Ele foi lá então procurar esses galhos e desenhou isso nos galhos e colocava ali quando as fêmeas estavam em cio. Quando eram fracos, a Bíblia diz que ele não deixava os galhos lá, só bebedouro. Quando eram essas fortes, ele colocava. E aí começaram a nascer os primeiros machos listrados, malhados. Então ele está reproduzindo de top qualidade. E isso Labão não tinha como tirar dele. Porque os machos listrados estão 3 dias daqui. Então ele está entendendo que isso é de Deus que está fazendo algo com Jacó. Depois que ele agora tem mais do que Labão, então não foi algo de um ano. Os animais não são coelho. Não é unção de coelho, que nasce monte. Entendeu? O rebanho, seja cordeiro, seja gado, não produz assim. É 1, 2. Máximo se acontecer em 3. Mas é muito, muito difícil. É 1 ou 2. E não é cada mês. Então levou um tempo. Mas ele foi fazendo com paciência. Ele foi fazendo com paciência. Uma outra aplicação para vocês. Assim como eu falei de Isaac. Jacó fazia, Labão tirava. Jacó fazia, Labão tirava. Mas havia um sonho. E quando chegou o tempo, começou a reproduzir tudo que ninguém podia tirar dele. Era Deus que estava fazendo. Chegou o tempo de vocês. Amém? E Jacó começou a contar isso. Mas o Espírito de Deus quer que eu faça uma aplicação com essa narrativa para todos nós aqui. Havia algo sobre os galhos que Jacó foi cortar. O segredo em toda essa história, em todo esse sonho, em tudo aquilo que estava acontecendo, era os galhos verdes que Jacó cortou. Porque quando ele colocava esses galhos, algo acontecia. E quando ele tirava esses galhos, o contrário acontecia. Então, algo sobrenatural estava acontecendo no meio daquele rebanho, através daqueles galhos. Aqueles galhos. E a Bíblia nos conta de onde ele foi achar esses galhos. Que tipo de árvores que foram cortados esses galhos. E é essa aplicação que vamos fazer nesta noite. Mas antes, primeiro ponto mais importante que eu quero ressaltar. Jacó diz para a sua casa que Deus lhe falou em sonho. Deus falou com Jacó em sonho. Mas como que Jacó entendeu que Deus estava falando com ele naquele sonho? O sonho que ele estava tendo
No natural não havia macho listado, salpicado, malhado, mas ele tem um sonho, e ele vê um sonho estranho. Ele vê os animais em época de cio, estão lá bebendo no bebedouro, e ele vê os machos que estavam cruzando as fêmeas, tudo malhado, salpicado e listrado. Ou ele pode dizer e pensar, como nós falamos lá no sul, que talvez ele comeu vaca atolada. Você já comeu vaca atolada? É uma delícia. Mas depois atola o negócio. Você pode ter todo tipo de sonho. Você vai ter aqueles sonhos daquele filme Deu Louca no Mundo. Ver vaca voando. Então, Jacó, eu posso estar tendo um sonho depois de comer vaca atolada. Atolou a vaca aqui, até no meu sonho. Estou vendo as vacas paradas e os machos subindo por cima delas e estão malhados. O que está acontecendo isso? Ele podia interpretar assim. Mas ele diz que Deus falou. Gente, às vezes Deus fala conosco com coisas que parecem não ter nada a ver com nada. Parece esquisito. E às vezes, para alguns de nós, a gente suspeita que Deus pode estar falando comigo. Então eu vou procurar o pastor Djalma, porque ele é assim com Deus. Né? E eu vou contar meu sonho esquisito, para de repente Deus usar ele para interpretar, porque foi assim com o padeiro, com o copeiro, que foram contar para José, e Deus usou José para interpretar. Foi assim que Faraó teve um sonho esquisito, viu vaca engolindo outra vaca, viu espiga comendo outra espiga, coisas estranhas no sonho, e José teve que interpretar. Quem sabe alguém vai interpretar por mim? Isso é maravilhoso, Deus usa outros para interpretar, mas o ponto desse não é Deus usar os outros para falar com você. É você saber que Deus falou com você. Jacó diz, ele não explicou nada para as esposas, meus filhos. Ele não falou nada. Essa época foi tendo filhos. Quando nasceu Benjamim, Jacó diz, agora vamos embora. Porque era um sinal. Então os filhos estavam nascendo e estava acontecendo tudo aquilo. Mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Foi agora que ele está pronto para ir, que ele conta o que foi que Deus falou com ele. A gente nem sempre tem que sair contando os sonhos que Deus coloca no nosso coração. José foi contar os sonhos, na medida que Deus foi, ele foi contando, deu o que deu. Jacó ficou quietinho. E ficou trabalhando. Só que o mais importante disso é que ele ouviu Deus falar com ele. Ele diz, eu sonhei e o anjo do Senhor falou comigo. Onde eu quero chegar com isso? Você precisa aprender a ouvir Deus falar com você. A maior chave de todo o sucesso na vida de um homem, na vida de uma pessoa, a maior chave de todo o sucesso é ouvir Deus. Se você aprender a ouvir Deus, você tem a maior chave de todo o sucesso na sua vida. E no Velho Testamento, hoje de manhã falamos bastante sobre a nova aliança, a velha aliança. Na velha aliança, Deus estabeleceu os profetas que falavam por ele para as pessoas. Por quê? Porque lá no monte, debaixo de Moisés, eles decidiram que não queriam ouvir, que Deus use alguém para falar com eles. Mas sempre foi o desejo de Deus falar com todos nós, pessoalmente. Na nova aliança, Jesus restaura isso. E ele diz, se você espera que Deus use o sacerdote para falar com você, então na nova aliança, todos são sacerdotes. Todo mundo é sacerdote. Deus vai falar com você também. Você não precisa. Aí a função de profecia
na nova aliança, mudou um pouquinho de figura. Ainda é o ofício do profeta, mas não é a primeira função de trazer direção. A Bíblia diz em Coríntios que toda profecia tem um propósito. E que todos nós podemos. E ele não usa para direção, para consolo, para correção e para edificação. Não é para direção. O ofício do profeta vai além disso e às vezes entra em algumas operações de milagres e algumas vezes traz direção, mas confirmando aquilo que Deus já está falando. Atos diz que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e eles estavam reunidos, orando, e Deus diz: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu já lhes falei. Vocês vão dar o selo. Então nós em Cristo Jesus, nós temos o espírito de profecia dentro de nós. Apocalipse diz isso. Espírito de Cristo é espírito de profecia. Ele é o profeta, ele é o apóstolo, ele é tudo. Só que a maioria de nós não sabemos ouvir Deus falar conosco. E esse é o ponto. Você precisa saber ouvir a voz do seu Pai. Amém? Quando sabe que Deus é Pai? Quando sabe que você é filho dele? E se você é filho e ele é pai, deve ter conversa. E pai fala com o filho, amém? E Deus quer falar com você. Parece que só nós falamos com ele. Só nós cantamos para ele, só nós falamos com ele, só nós falamos com ele, e só nós pedimos, e parece que ele não fala. E aí quando ele vai falar, ele tem que achar alguém para falar para esse alguém, para esse alguém. Que pai é esse? Que eu quero falar com meu filho, eu vou ter que achar outra pessoa, para eu falar com essa outra pessoa, para essa outra pessoa falar com meu filho. Então tem um problema com meu filho. Alô? Deus vai usar outra pessoa. Com certeza Deus usa pessoas em alguns momentos. Mas é porque este filho está meio confuso com o que ele não está entendendo, ou não está tão seguro. E aí Deus usa outra pessoa. É isso mesmo que papai... Ah, que bom. Eu já sabia. Ele já tinha me falado. Agora eu entendi. E é só isso. Então não fique esperando que eu venha falar para você. Você tem que ouvir dele. E se você não está ouvindo dele, e ainda vem alguém e fala, você não está ouvindo, ele vai usar um jumento para falar com você. Aí você não vai ouvir mesmo. Vai usar o cachorro da casa do vizinho para falar com você na rua. Rogério! Rogério. Aí você vai sair correndo, porque o cachorro falou com você. Mas Deus quer falar conosco. E Ele pôs o Espírito dele dentro de nós, para que Ele nos guie em todas as coisas, e nos conduz por todo o caminho. E nos fala toda a verdade. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso, meu Espírito vai estar em vocês, e Ele vos falará todas as coisas. E mais ainda, a Bíblia diz algo muito mais forte ainda. Ele diz, por causa dessa unção que recebestes, que é Ele, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas, não terá necessidade de outro vos ensinar, dizendo, conheça a Deus, porque você o conhecerá pelo Espírito que há dentro de você. Só que não desenvolvemos isso. Isso é desenvolvido. Ouvir o teu pai falar com você.
No natural, eu fiz um teste com meus filhos. Quando a Dori ficou grávida, já sabíamos, porque se diziam que se consegue comunicar com um nenenzinho, com um feto, eu não gosto de chamar feto, que já é gente que está lá. Você consegue comunicar, não comunico com feto, comunico com gente que está lá, mesmo pequenininho, informação, sentem, tem sonhos. Hoje eles comprovam tudo isso. Ri, chora, planta bananeira, faz cambalhota, cutuca, chuta a mãe. Então, comecemos a falar com eles, cantar por eles, todos os dias. Papai saía, voltava, papai chegou. A gente consegue fazer isso numa boa, né? Até gente que fala com os animais, sabia? Tem gente que conversa com o cachorrinho que está lá na casa dele. Conversa. Até dá nome de gente. Vem aqui, Herodinho, vem aqui. Você está com saudade da mamãe? Senta aqui, senta aqui. Você está com saudade do cachorrinho? Oh, está com saudade da mamãe. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Mas não consegue conversar com Deus. Parece que o cachorro consegue falar com você. Pelo jeito, ele faz uns sinais. Está com fome. Vamos passear. Está querendo passear. Está ficando estressado. Não é verdade? Eu acredito que eles falam. Porque no jardim do Éden, eles falavam. Eles falavam. Adão e Eva conversavam com todas as criaturas. Com a águia, com o pássaro, com o cachorro. Conversavam, davam nome, saíam passear. Por isso que o diabo se vestiu de serpente. E Eva não tinha problema nenhum conversar, porque conversava. Mas depois se perdeu, então eles não falam mais a nossa língua. Mas eles ainda conseguem falar algumas coisas. Fala das baleias que cantam. Mas o crente não consegue ouvir a voz do seu pai. E eu me lembro bem no hospital, quando nasceu o Andrew. Eu acompanhei o nascimento dos três, todos foram cesárea. E eu com minha filmadora. E nós tocávamos música dentro do período do parto. Falei com os médicos. Falei, aqui é diferente, eu sou meio doidinho. Eu vou trazer meu aparelho de som, vou trazer meus CDs. Vocês vão fazendo as coisas ali, eu estou filmando, mas só vai tocar essas músicas aqui. Eles disseram, é legal tocar umas músicas, relaxa, é bom, gostoso. Então vai tocar essa aqui. E eles abriam, e eu filmando tudo. Minha mulher, quando ela assiste, ela desmaia. E eu filmando tudo. Elas não gostam de assistir, porque é muito sangue, muita coisa. Aí quando tiraram o Andrew, ficou meio quietinho. Meio sujinho, né? Bem, quando nasce assim. Mostraram para o pai, mostraram para a mãe. Deram umas tapinhas na bunda, aí abriu o berreiro. Mas a clínica inteira, ele abriu o berreiro, abriu. Esse vai cantar. Hoje ele dirige o louvor. Esse vai cantar. Os três todos cantam, gostam da música, porque desde o ventre eles só ouviam música e cantam. Até no nascimento, no parto, estavam ouvindo música. Eles tocam vários instrumentos e vão aprendendo e tocando. Mas aí foram dar banho no Andrew, aí levaram a mãe, costuraram, ela vai esperar no quarto. Eu fui lá esperando. Quando saiu do banho, o Pia abriu o choro. Mas berrando. Aí eu corri para o corredor. E eu falei, Andrew. Ele ficou assim. Parou de chorar. Eu falei, Andrew, papai está aqui. Eu falo inglês com eles desde o ventre. Daddy's here. Ele parou, ficou procurando. Eu falei, o negócio funciona. Funciona. Ele entende minha voz. Ele discerne minha voz da voz das enfermeiras. Não gerava segurança para ele. Por isso que ele estava chorando. Quando ouviu a minha voz, acalmou.
Eles dizem que não enxergam direito quando nascem, rapidinho, enxergam tudo vulto. Mas voz, eles decidem. Desde que nascemos, nós devemos já aprender a ouvir a voz do nosso Pai. E nunca vamos ficar confundidos. Sabe por que você fica confuso? Porque você não conhece a voz do teu Pai. Jacó diz: eu ouvi Deus, Ele falou comigo. E Ele me diz o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Diga para alguém ao seu lado: a chave para o maior sucesso na sua vida é ouvir a voz do seu Pai Celestial. Amém? Quantos querem esse maior sucesso na sua vida? Se aprende a ouvir. Desde nenezinho eles não sabiam falar. Vai aprender, vai crescendo, vai aprender. Aí fala as primeiras palavrinhas. Pai, mãe. Para alguns casos, a primeira palavrinha que aprende a falar, não. Porque é o que ouve o dia inteiro. Não, 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 não. Aprende a ouvir e aprende a falar não. Mas enquanto não sabe falar ainda, mesmo assim sabe ouvir. Por isso que a Bíblia diz que ouvir é melhor do que falar. Por isso que a Bíblia diz: sejam poucas as suas palavras e seja pronto para ouvir. Porque se nós ouvirmos mais do que falamos, nós vamos resolver um monte dos problemas. O nosso problema é que a gente quer falar mais do que a gente ouve. Mas se desenvolve primeiro o ouvido antes da fala. E como crentes, filhos de Deus, nós não desenvolvemos o ouvir. E eu acho que é por isso que a gente fala tanto. Cantares diz isso. Ele diz: quando chegar à presença de Deus, seja poucas as tuas palavras. E de preferência nem fale. Venha para ouvi-lo. O teu problema é que você não sabe ouvir Deus falar com você. Por isso que as coisas não viram, não mudam na sua história. A coisa começou a mudar na história de Jacó, porque ele ouviu Deus. Diga para alguém ao seu lado: eu vou ouvir Deus. E as coisas vão mudar na minha história. Aleluia! Quantos vão desenvolver esse ouvir? Quando você quer aprender uma língua estrangeira, a melhor forma de você aprender, isso é de graça, você não precisa me pagar. Você vai pagar os cursos lá na escola, mas isso é de graça. A melhor forma de você aprender uma língua é ouvir. Só que as escolas dizem que é conversação primeiro. Aí você paga, você faz costa, você faz não sei o que, faz. Aí quando chega o gringo ali, começa a falar, você fica tudo perdido, não entendi nada. É porque não desenvolveu ouvir primeiro. Aí você desiste. Aí daqui a pouco você precisa, você paga de novo. Você tem que ouvir. Eu fiz esse teste. Quando eu morava em Campinas, terminei o Unicamp, eu estava envolvido com o ministério. Eu tinha ido embora para Gana, 3 meses, e Deus me mandou de volta para o Brasil, em 91. Para depender só dEle. Nenhuma igreja me enviou para me sustentar, e nenhuma igreja me chamou para sustentar. Deus mandou: vai voltar para o Brasil, eu vou te sustentar. Sentei com meus pais, eles oraram comigo chorando, fechei minha mala, eu vim embora para o Brasil. E foi coisas tremendas, provisão de Deus. O tempo não permite isso. Mas chegou um momento que eu precisava ter alguma forma, um sustento. Falei: então eu vou dar aula de inglês. Eu já era formado, eu já era engenheiro químico, mas eu não vou entrar de novo no mercado de trabalho, porque Deus me mandou para outra coisa. Eu consigo ajustar meus horários, eu vou dar aula de inglês. Daqui a pouco, um dono de uma escola de informática muito grande em Campinas, Microcamp, estava começando uma escola de inglês naquela época. ABC.
E alguém falou para ele, tem o Harold ali na igreja, lá, é a língua nativa. Então ele veio e fez uma proposta para mim, para eu ser o diretor da escola. Eu topei. Ele disse, faz do seu jeito. Eu falei, bom, eu nunca tive escola, mas o que eu sei que aprende ouvindo. Então você vai fazer tudo que eu pedi? Eu disse, eu quero. Eu faço, você faz o projeto para mim. Peguei fitas VHS, gravei um monte de programa de inglês, de jornal, de CNN, de não sei o quê. Eu fui nas melhores livrarias que vendiam material de inglês, peguei as fitas, peguei muito pouco material escrito, peguei vídeos, montei aulas em cima dos vídeos. Eu falei para ele colocar televisão, colocar salão, colocar não sei o quê, tudo é só inglês. Eu fiz a escolha dos professores, dos funcionários trabalhando lá na cozinha, no lanchonete. Todo mundo tem que saber falar inglês. E o Senhor vai pagar bem eles, ele pagou bem. Então, você pisava naquela escola, você só ouvia inglês. Primeiro o cara dizia, eu vou aprender isso aqui. O cara nunca falava. E eu mostrava para ele, é isso que você vai fazer. Você vai aprender a falar inglês. Uau, assim todo mundo fala inglês. Você fala. Aqui, pisou aqui, não fala mais português. E tinha aulas práticas, que entrava no laboratório. Isso faz tempo, em 91. Você entra nas 60 horas extras, que não faz parte da aula, mas é prática e tem que cumprir horários durante a semana. Você para de ficar ouvindo português, você para de ficar assistindo televisão, ficando assistindo novela e tudo. Você vai sentar, você vai entrar na escola, você tem um horário marcado, você vai entrar no laboratório de linguística, você pega o fone do ouvido, você só vai ouvir inglês. Você nem sabe falar nada, mas só vai ouvir. Daqui a pouco a pessoa começa a ensaiar e começa a falar. Os resultados começam a aparecer. Em 2 meses, 3 meses, ele estava com 700 alunos. Porque um falava para o outro, eu estou falando inglês. O cara disse, vamos sentar aqui. Quanto você quer ganhar? Falei, eu quero que você me libere aqui, eu não fico aqui. Diz, não, mas você pode fazer o que você diz que Deus está falando com você para fazer. Mas, então vamos fazer o seguinte, você só vem durante a semana. 2 horas por dia. Eu te pago 2 vezes mais. Não vem fim de semana, você tem que viajar, pregar. Falei, não posso ficar aqui. Diz, mas vem 1 vez por semana, eu pago 3 vezes por mês. Falei, eu não posso. Mas assim começou a escola dele. E em poucos anos estava em todos os capitais do Brasil. E na Europa, na Espanha, no Portugal, Itália. Eu acho que ainda tem hoje ainda. ABC da Microcamp. Eu não sei o que se deu, o que mudou. Mas você aprende e você fala, começar por ouvir. Se nós ouvíssemos a Deus, nós falaríamos como Ele fala. Por isso a Bíblia diz, fé vem por... Você vai liberar palavras de fé, você vai falar como Jesus fala, você vai ter fé em ação, porque você ouve a palavra dele. Quando você ouve, e ouve, e ouve, e ouve, e ouve, algo muda aqui. E quando você abre a boca, você fala como se Deus estivesse falando através de você, e vai acontecer. O nosso problema é que nós não passamos pelo período, processo de aprender a ouvir Deus falar. Mas Ele quer continuar a falar conosco. Ele fala conosco através da pregação, Ele fala conosco através do louvor, fala conosco através de ministérios diferenciados, proféticos, mas Ele quer falar primeiramente com você, pelo seu Espírito que habita em você. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Sabe como uma pessoa guia outra? Quando já viajaram, uma viagem turística, e tinha um guia turístico. A pessoa faz para ir para Israel, ou às vezes aqui no Brasil mesmo, tem grupos. Nós fomos, onde que nós fomos que tinha? No aquário. Vamos lá, tinha um grupo ali e tinha um guia.
E o guia reunia o grupo e ele explicava tudo, falava. É a maneira de guiar, você fala. Nenhum guia os outros mudo. Não existe como guiar as pessoas sem falar. A maneira de você guiar é você falar com as pessoas. Então agora nós vamos virar à direita aqui e nós vamos ver esse quadro aqui. Então, quando chegar ali, todo mundo fica assim, desse lado assim, porque você vai ver melhor. E está guiando todo aquele grupo por palavras. Então quando a Bíblia diz o Espírito Santo me guia, primeira maneira que ele me guia é ele fala comigo lá dentro do meu espírito. Eu vou ouvir a voz dele. E como no início isso é meio confuso, eu não sei ainda, será que é o Espírito Santo? Será que é a minha cabeça? Será que é a minha mente? Será que é meu sentimento? Então, ele que tem o maior prazer em nos guiar e não nos confundir, aí ele vai fazer, o fulano veio aqui e falar a mesma coisa que ele já está falando comigo. Aí eu vou criando confiança, mas a partir do momento que eu aprendi a ouvi-lo, ele não manda mais ele vir falar, porque eu já sei ouvir. Amém? Amém. Você vai entender porque Coríntios ele diz, se há profecias, vão cessar. Não é lá no céu, não. Paulo não está falando do céu. Paulo está falando quando eu sou criança, isso me ajuda. Mas quando eu sou maduro, eu não preciso mais. Aleluia. Porque agora eu entendo, eu discerno. Eu sei que é a voz do meu pai. Você conhece a voz do teu pai? Você ouve a voz do teu pai? Maior chave de maior sucesso na sua vida é quando você sabe ouvir a voz do teu pai e ele te guia. Toda essa história de Jacó é porque ele ouviu Deus falar com ele. Jesus diz que ouço meu pai falar comigo. E eu faço o que ele pede. Meu pai está comigo. Eu falo com ele e ele fala comigo. E quando eu falo com ele, eu sei que ele me ouve. Na multiplicação dos pães e peixes, pastor Djalma citou, Jesus diz na frente dos discípulos, Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor ouve quando eu falo contigo. Mas para que esses saibam, eu estou falando para que eles ouvissem que eu estou falando contigo. Mas não é porque eu estou precisando, porque eu já sei que o Senhor me ouve. Em 1 de João ele diz, se nós sabemos que ele nos ouve quando falamos, temos tudo o que pedimos. Mas eu não sei se ele está me ouvindo. Porque nem eu ouço ele. Mas eu quero te incentivar nesta noite. Relacionamento se desenvolve. Você vai começar a desenvolver o relacionamento de ouvir Deus falar. Como que eu faço isso? Primeiro começa a ler a tua Bíblia. Lá está a voz dele. A voz dele não está na minha pregação. Isso ele usa para confirmar. Mas a voz dele está na palavra. Deus disse. É essa palavra. Deus fala ali. Começa a ouvir. Como que eu desenvolvi isso? Porque na minha época não tinha tanto tecnologia para você. E tem gente que acha que então eu vou no YouTube, eu vou na internet, eu vou ouvir um monte de pregação. Não, não é isso. É você pegar a Bíblia e deixar a Bíblia falar, criar voz. E às vezes você vai ler em voz alta para você mesmo. Às vezes você põe na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos e deixa falar. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar, jamais te deixarei. Você é gravado na palma das minhas mãos. Deixa falar com você. Deixa. Essa é a voz de Deus, está falando. Depois, quando o seu ouvido espiritual se acostuma com essa voz, você pode estar no mais densa escuridão em sua volta. Você discerne a voz dele.
Você pode não estar enxergando ele como meus filhos, quando nasceram, não enxergavam a gente, era vulto. Mas quando a gente falava, era batata. Era assim que a gente ouve a voz de Deus. Jacó diz: Deus falou comigo. Ele já falou com você? A Bíblia diz que ele fala todas as coisas, até das coisas que estão por vir, ele vos anunciará. Deus tem interesse em você ser bem-sucedido. Pai quer que você seja bem-sucedido. Isso é para a glória dele. E a primeira coisa que ele quer desenvolver contigo, comigo, é ouvirmos a voz dele. A gente ouve tantas vozes, menos a voz dele. E por isso a gente entra em tanta encrenca. Mas isso está cessando, aleluia. Eu vou ouvir a voz do meu Pai. Eu não sei porque que eu me detive tanto nesse primeiro. Certamente deve estar servindo para alguém. Segundo ponto. São só 3 pontos. Mas cada ponto é meia hora. Você vai conceber e gerar o que você vê continuamente. Então Jacó põe lá diante do rebanho algo que eles viam continuamente. Toda vez que entrava em cio, aquilo estava lá, as varas. Toda vez, todo ano, quando eles iam parir, antes de parir, aliás, antes de conceber, mas está no cio, pronto para fecundar. Jacó fazia questão deles olharem para as varas. Ele está dizendo algo, que aquilo que nós olhamos continuamente, nós vamos conceber e gerar a partir daquilo. Então não é só ouvir, mas eu preciso olhar, eu preciso ver. E aquilo que eu ponho diante de mim, ou outros põem diante de mim, que eu vejo, não uma vez, mas continuamente, eu vou conceber e eu vou gerar. Você vai entender porque que a Bíblia diz que para conceber a nova criação em Cristo Jesus e gerar o caráter e a natureza de Jesus em mim, eu preciso estar contemplando Ele continuamente, como num espelho. Aí eu sou transformado a esta mesma imagem, como de Cristo. Se eu não contemplo, eu não vou conceber. Isso se aplica tanto no positivo como no negativo. Existem estudos comprovados que em alguns momentos, especialmente nos Estados Unidos, às vezes acontece aqui em outros países, mas nos Estados Unidos eles fazem muito estudo do que qualquer outro país. Então tudo é estudo, tudo estatística, tudo estatística. E eles têm lá que às vezes vem um surto de violência e as pessoas vão e começam a atirar e matar e tudo, porque ficaram assistindo um monte de coisa que não presta. Mexe lá dentro. Não é porque viu uma vez, mas que ficou dias, horas, meses, às vezes anos, assistindo aquilo. E aí parece que aí o diabo libera, aí vai e gera aquilo. Aquilo que você fica assistindo, olhando, contemplando. Se você ficar olhando, contemplando continuamente, aquelas pernas lá da secretária, sabe o que você vai conceber? Vai conseguir adultério. Se não é com ela, vai acontecer com outra. Por isso que às vezes a mulher dá cutucado, o que você está olhando? Não é uma vez. Se tornar um hábito, vai gerar isso. Você vai conceber, porque vai produzir desejo.
Eva ficou olhando para a fruta que o diabo diz, olha. A Bíblia diz que ela olhou e viu que era desejoso de comer. Deus diz para Abraão, olha, veja, eu vou fazer isso acontecer na sua vida. Meu irmão, aquilo que nós olhamos continuamente, fixamos nosso olhar, ocupa nosso olhar continuamente, a gente concebe aquilo e a gente gera e produz aquilo. Então você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fica olhando continuamente. Se você achar que não tem nada a ver, vai ter tudo a ver. É só questão de tempo. Talvez você é que nem um elefante, vai levar uns anos de gestação. Então você acha que nada a ver. Mas quando nasce também, não nasce um fiotinho. Nasce já um estrondo. Já nasce andando com trompa. E porque está levando tempo, a gente diz que não tem nada a ver. Você está gestando um elefante. Aquilo que nós olhamos. E se continuar olhando, e se continuar assistindo, se continuar fixando os olhos, se continuar criando essa imagem dentro de você, você dorme com a imagem, você sabe disso, olha, às vezes dorme e até sonha com aquilo. Você vai conceber, e você vai gerar. E é o que Jacó fez com o rebanho. A maneira deles conceberem e gerar aquilo que é para ser que ele viu no sonho. Fazer eles ver listrado, malhado, salpicado. Aquilo que você fica olhando continuamente. Eu tenho uma boa notícia para nós todos. Deus gosta de fazer a gente conceber e gerar. E alguém vai sair desse culto esta noite, ter concebido algo no seu espírito. Deus começa com concepção. Primeiro entra uma semente. É assim que funciona. A gente concebe. É uma semente. A Bíblia diz que nós recebemos uma semente incorruptível. E aí produz uma vida incorruptível. Que não pode ser vencido por nada. Ele começa com semente. Começa com semente. O moço do profeta estava vendo o inimigo cercado. Ele ficou assustado, porque o que ele abria a janela. Meu Deus, ele correu para o profeta, estamos lascados. Ele disse, você está vendo uma coisa errada. É verdade, é real, está ali. Ele pôs a mão sobre ele e orou, Pai, abre os olhos dele, que ele veja outra verdade, que ele não está vendo. E os olhos dele se abriram. Ele viu milhares e milhares de anjos, um exército do Senhor, cercado o exército do inimigo. Ele disse, yes, agora você pode vir. Mas enquanto ele não estava vendo o que Deus colocou, e está vendo o que o inimigo colocou, concebeu medo, pânico e já derrota. O que você olha continuamente, você vai conceber algo e você vai gerar. Se você quer conceber o que Deus tem para você, olha para o que Ele tem para você. Por isso que a Bíblia diz, Deus falou para Josué, Ele diz, não desvia do seu olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, o livro dessa lei. Olha para ele continuamente, fazendo assim, fará próspero o seu caminho. Olhar. O que nós estamos olhando? Se você consegue ver pela palavra e pela fé, que Ele já te fez mais que vencedor. E você continua vendo isso, e você continua crendo isso, você continua ouvindo isso. O que você vai conceber? O que você vai gerar? Mais do que vencedor. Amém? Amém? Terceiro ponto. Esse foi menos de 30 minutos.
Você precisa ir ao bebedouro. O bebedouro é o lugar onde a gente bebe água para nos descendentar. Onde você costuma beber? O rebanho estava acostumado a beber no bebedouro. E lá que Jacó levava eles para ali ver e conceber. E eu tenho certeza que eles também, o rebanho, desde pequenininho, já ouviam a voz do pastor, que é Jacó. O pastor conduz as ovelhas por voz. A Bíblia diz isso. Jesus diz: minhas ovelhas conhecem a minha voz. O pastor não conduz as ovelhas com vara. Nós achamos que é com a vara que conduz. Não. A vara não é para conduzir, a vara é para espantar os bichinhos, os lobinhos, os escorpiões, os cascavezinhos. Pá, a vara. E aí quando um dos rebanhos está meio, entendeu, ficando fora, exageradamente, aí usava a varinha para puxar. Eu batia, vem para cá. Mas para conduzir, é a voz. Minhas ovelhas conhecem minha voz. E ele os chama por nome e os conduz para fora. Há tanta segurança, mas aí ele leva para onde? Ele leva para o bebedouro. Ele leva para pastos verdes. E lá descansam. Existe um lugar onde a gente se dessedenta, onde eu estou vazio, eu estou esgotado, eu estou exausto, e eu preciso beber, para me refrigerar, para me renovar. Onde você bebe para se renovar? Se você não souber onde beber para renovar-se, você vai cansar. Esgotar. Os animais podem ficar sem alimento, alguns até por muito tempo. E o ser humano também. Mas se ficamos sem água, estamos correndo risco. Porque a água é mais básico, mais importante até do alimento. Eu preciso ter água. Por isso Jesus disse: se você beber da água que eu lhe dou, tem uma água, tem onde beber. E eu preciso descobrir onde eu bebo. Onde que você costuma beber? Sabe como que a gente bebe? Hoje à noite estamos bebendo, aleluia. Por isso que a gente vem para cá, para beber. Não principalmente para Deus falar comigo, ouvir a voz dele. Ele vai confirmando coisas, isso vai conversando comigo. Como o pastor ficou aí conversando com as ovelhinhas, mesmo eles bebendo. Mas aqui é um lugar de beber. Aqui é um lugar de dessedentar. Aqui é o lugar de deitar sobre o pasto. E bebe, vem e deita. Se fosse alguns animais, até se mergulha na água. Se você não tem onde beber, você está correndo risco. E aí nós bebemos outros. Deus disse em Jeremias: meu povo cavou para si cisternas rotas, onde eles bebem o que não presta. Tem gente bebendo o que não presta. De cisternas rotas, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Se você for começar a beber em outras fontes e cisternas rotas, você vai ficar doente, você vai ficar capengando, você vai ficar cheio de verme, você vai morrer. Ele diz: venha e beba de graça.
sem dinheiro. Venha e beba. Ele é a cisterna de águas vivas. Ele disse: se você beber de mim, eu vou colocar um poço dentro de você, que nunca vai secar, vai jorrar para toda a eternidade. Existe um lugar certo para beber. Só que quando eu ouço, escuto, e eu estou olhando, e eu estou bebendo, eu vou ficar prenha. Minha barriga andou murchando. Eu brincava com minhas filhas, dizia que papai está ficando barriga. Eu falei: pois é, estou com um pequeno Melanie aqui, estou com um pequeno Stephanie aqui. Ah, mas faz tempo você está. Ah, então deve ser um elefantinho. E esses dias falaram: tá diminuindo, papai. Tá. Eu gostava para poder ficar assim, dar um perfil assim. Eu dizia: quando você passa de 50, tem um charme. É o charme dos 50. Deixa um pouquinho aqui para mim. Se você beber do bebedouro correto, você está ouvindo a voz do Pai, e você está olhando, você vai ficar prenha. O que quer dizer isso? Sua vida vai produzir. Você vai dar fruto. O que disseram que nunca vai acontecer, vai acontecer. Labão diz: está lascado Jacó, mas o que Deus mostrou para Jacó, ele está dizendo: é Labão que está lascado, ele não sabe. Eu vou ter muito mais que ele. Gente, não há uma sentença final sobre você. O decreto final, sentença final, teu pai já deu. E ele diz: você dará muito fruto. Pode parecer sequidão, pode parecer que estão tapando o poço, pode parecer que não há nada, mas você vai plantar no deserto seco, e naquele mesmo dia, você não vai colher uns migalhas, mas você vai colher 100 vezes mais, e você vai abrir o poço, e vai jorrar água, e você vai trazer o rebanho, e vai dar cria. Porque aquele que fala com você, que é teu pai, e você contempla ele, e você bebe dele, faz você ser muito mais do que vencedor. A sua vida vai romper. Você está pronta para isso? Diga para alguém: minha vida vai romper. Eu quero terminar com as 3 varas. Aliás, não são 3 varas, elas são 3 árvores, porque a Bíblia não fala da quantidade de varas, diz que ele cortou varas, mas a Bíblia diz especificamente de que tipo de vara eram. Algumas eram de álamo, outras versões diz estoraque, outras versões diz o chopo. Álamo, estoraque, o chopo. Desta árvore estoraque saía uma seiva, uma essência, que no Velho Testamento era um dos ingredientes usado para fazer um unguento santo que ficava no candelabro, e que era também para a unção, e que ninguém podia fazer igual, o óleo especial. E um dos ingredientes vinha da seiva dessa árvore chamada estoraque ou álamo. Mas ela tem outras qualidades. É um tipo de árvore encontrado em regiões temperadas, que geralmente ao longo de rios. É uma árvore que geralmente cresce ao longo de rios, de águas, onde corre água. Aí nasce essa árvore especial, o álamo, ou estoraque, ou chopo. O que acontece? Essa árvore tem um sistema radicular invasivo. As raízes são invasivas, elas crescem rápido e elas invadem, vai abrindo caminho. Então não é aconselhado plantar perto de canais, perto de dutos, ou perto de muros, ou de canalizações, ou de casas, porque são invasivas e pode causar fraturas na sua busca à água. Elas abrem caminho. O que Jacó está entendendo?
eu estou murado, eu estou cercado, eu não posso ir além, mas eu vou pegar do álamo, porque Deus me falou que eu vou além, e eu vou fixar nisso, porque o que vai acontecer, eu vou invadir, eu vou romper, eu vou criar fraturas, algo vai sair do meu caminho, e eu vou avançar. Eu venho dizer para alguém aqui nesta noite, o que Deus quer fazer na sua vida, nenhum muro vai te restringir, nenhuma parede vai te impedir, porque quando chegar a sua vez, ela vai causar rachaduras, fisuras nesse muro, nessa parede, e daqui a pouco vai romper. Quando cercaram Jericó de muros altos, enormes, que até casas tem, mas o Deus de Israel faz romper e cair, ruir-se as muralhas de Jericó. Não importa o que está cercando você, sim, mas porque você ouve a voz do seu pai, e porque você tem os olhos fixados, e você bebe do bebedouro da sua presença, mais cedo ou mais tarde, esses muros vão ruir, e aonde disseram que você não pode chegar, você vai chegar lá sim. Você vai chegar lá sim. Essa mesma álamo, essa árvore, as raízes dão origem a novas árvores rapidamente. Elas são espécies que podem sobreviver a incêndios, a queimadas. Porque incêndio e queimada, queima a árvore, mas não queima a raiz. Mas ela tem essa facilidade de multiplicar rapidamente as raízes e brotam, um rebento, sai da raiz, rebento rápido. Então daqui a pouco queimou tudo, mas daqui a pouco está brotando tudo de novo. Não importa o que o inimigo tente fazer com você, você não entra em desespero. Queimou tudo, acabou tudo, eu não tenho mais saída. Jesus é chamado rebento, ele é chamado raiz. Você tem essa raiz dentro de você. Ele rebenta. Ele produz. Quando seca, ainda reproduz. É isso que o papai quer fazer com você. A segunda árvore que ele corta galhos verdes chama-se de plátano. Plátano. Na nossa região de Guarapava a gente tem muito plátano. Ela é parecida com aquela árvore canadense. Você já viu aquela folha canadense? Que faz cores diferentes. Que tem na bandeira de Canadá, aquela folha. Ela é plátano. Essa árvore é parecida com essa folha dela é assim. Ela tem algumas características. A casca do plátano absorve elementos atmosféricos poluentes e se renova constantemente. Essa é a casca, ela tem uma casca meio lisinha, meio estranha. Ela se renova, a casca é como se fosse a cobra, vai trocando casca. Ela se renove constantemente. Vem coisas para poluir, absorve e se renova, absorve e se renova. Irmão, coisas vão vir, setas malignas vêm, palavras terríveis vêm para te ferir, palavras ruins vêm para te destruir, para detonar com o seu emocional, com a sua estrutura. Mas por causa daquilo que você ouviu do teu pai, por causa daquilo que você tem fixado os seus olhos, por causa daquilo que você concebeu olhando, e por causa de onde você bebe, mesmo que vem tudo isso, você absorve, mas não afeta você, e você se renova, aleluia. Você se renova. Você se renova. Ela pode atingir mais de 30 metros de altura. É alta. Sabe o que quer dizer isso? Seu lugar é nos altos. Eu digo, os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Você vai além da tempestade. Você vai mais alto. Você cresce. Você cresce.
Eles vão tentar te abaixar, mas você vai crescer de novo. Vão tentar te ferir. Você absorve as feridas, absorve e renova. Aleluia. Jesus. A Bíblia diz que vieram contra Davi os homens dele, os próprios homens de Davi em Ziklag, segundo o livro de Samuel, capítulo 2, que eles vieram com pedras para apedrejar, porque estavam com amargura, e agora contra Davi. Mas a Bíblia diz, Davi não sabia mais o que fazer, e ele entrou na presença de Deus, e ele se animou a si mesmo. Esse é um segredo muito poderoso. Davi se animou-se a si mesmo. E ele levantou e ouviu a voz de Deus. E Deus falou com ele. E ele diz, eia, vamos atrás. Aqueles que queriam apedrejar, eles logo estavam no mesmo caminho, no cavalo com ele. Vamos correr atrás. E recuperou tudo que se perdeu. Porque ele aprendeu a renovar-se a si mesmo. Alguns de nós não conseguimos isso. Eu preciso de alguém me ajudar. Eu preciso de alguém me renovar. Eu preciso de alguém trazer. Mas quando você é álamo, você se renova a si mesmo. Jacó está dizendo, eu estou sozinho em tudo isso aqui. Minhas esposas nem entendem nada. Meu sogro só me logrando. Os meus cunhados ainda fazem complô e levam tudo e fogem com tudo. Mas quando eles acham que acabaram comigo, eu me renovo. Vem um renovo. E eu vou mais alto do que eles. É isso que Jacó está fazendo. Ele está fazendo algo profético. Ele não só está gerando cria. Por que ele foi lá e procurou álamo? Porque ele está falando com ele. Ele não está falando com os animais. Ele está dizendo, é isso que Deus vai fazer comigo. Quando os animais estão olhando para as varas, Jacó também está olhando para as varas. Não está lá na Bíblia, mas ele está junto. Ele está olhando o que está acontecendo e ele está vendo as varas. E quando ele recolhe, ele vai para a tenda dele, ele deita as varas. E Jacó fica olhando para as varas, arrumando. Ele está dizendo, isso que vai acontecer comigo. Eu vou ser como plátano. Eu vou crescer. Eu vou ficar acima de todos eles. E quando acharem que estão me ferindo, eu vou me renovar. Eu venho dizer isso para alguém aqui nesta noite. Chegou o tempo de você se renovar. Se você como águia, você se renova. Chegou o tempo de você se renovar. Aleluia. Alguém está recebendo essa palavra? Última. Tem mais coisas sobre o plátano. As sementes, as mudas, sementes, ficam na árvore guardado por muito tempo. Mesmo durante todo o inverno, elas não se soltam. Quando estão maduras, aí se soltam do ouriço e se dispersam e brota um monte de outros plátanos. Você sabia que toda a semente está dentro da fruta? As sementes não estão soltas por aí. Sementes, você acha elas dentro da fruta. Algumas frutas a gente não come, mas tem semente dentro. Você pega a laranja, as sementes estão lá. Você pega a mamão, a semente está lá. As sementes ficam dentro do fruto. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que é depois que você produziu, depois da sua colheita, tem semente. Toda a semente está na sua colheita. E quando você colhe, você tem semente. 1 Coríntios ele diz, ou 2 Coríntios, aquele que dá pão ao que come e semente. A semente está na fruta, está no pão que você come. E você já percebeu que toda árvore frutífera primeiro dá flores antes de produzir fruto alguma? Eu não vou entrar nisso. A gente acha que a flor vem depois do fruto. Quando você não deu fruto nenhum ainda, mas você está florescida. Você está anunciando, o fruto vem.
e vem semente para produzir, multiplicar. Deus faz você florescer primeiro. Nós vamos ver isso na última vara. Na última vara. Na última árvore. Amendoeira. Amendoeira é tipo amêndoas. É tipo umas nozes. Que nem castanha. Castanha de Pará. Eu gosto de castanhas. Uma das nozes que eu mais gosto. Amendoim e castanha. No aeroporto tem uns pontos assim que eles fazem aquelas coisas de nozes de castanha. Meu Jesus, um negócio. É uma tentação. Mas aquilo lá é a semente que comemos. Tem a fruta. Deus usa muito essas imagens. Amendoeira, a planta amendoeira, a árvore, é a primeira planta frutífera que brota depois do inverno. É o que anuncia para o povo que o inverno está chegando ao fim. Antes de terminar o inverno. Nos Estados Unidos eles têm um bichinho que eles usam. Esses nevados, terríveis, que eles querem saber se o inverno vai continuar ou vai acabar. Junta toda a imprensa e vão lá com aquele bichinho que está dentro da toquinha. E todo mundo está esperando. Um dia específico, provoca aquilo lá. Se o bichinho sair para fora, começar a pular, o inverno vai acabar. Se ele colocar o focinho, estamos lascados. Sabe que alguns animais percebem essas coisas de mudanças na natureza antes? Onde tem tsunami, quando teve aquele tsunami que assustou o mundo inteiro, os animais já viram o tsunami vindo. E a Bíblia diz que eles correram, fugiram, alguns subiram para a montanha, alguns subiram árvores altas, porque eles veem a distância, anuncia algo. Então esse bichinho anuncia algo, por isso que eles fazem. Mas às vezes dá furo. Mas a amendoeira não dá furo. Quando ela brota, porque o inverno, a neve, mata tudo na frente. Fica tudo seco, cinzenta, some. Aí quando, aparece o broto. Eles começam a preparar. Lavar as guarda-roupa, remover, porque o inverno está chegando ao fim. O que Jacó está dizendo para eles? Ele está dizendo, já durou 20 anos meu inverno aqui na casa de Labão. Mas está chegando ao fim. A família, imagina, estamos lascados aqui, Jacó. Mas ele está dizendo, meu inverno está chegando ao fim. Eu estou vendo a amendoeira. Quando Deus falou com Jeremias, Jeremias capítulo 1, Deus perguntou, Jeremias, o que tu vês? Jeremias diz, eu vejo um ramo de amendoeira. Deus diz, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir. Ela não volta vazia, ela vai se cumprir. Deus está dizendo, pode parecer impossível. Pode parecer que o inverno é longo e não está acabando. Pode parecer que tudo só cinzenta à minha volta. Pode parecer que eu já dei o meu melhor, já dei o meu tudo, já me esforcei mais que o suficiente, até aquilo que eu não podia. Pode parecer que eu nem consigo mais dar nada, porque para mim já está acabado. Eu já estou fisicamente, não tenho mais o que dar. Eu atingi uma idade que eu acho que eu não tenho mais força. Isso é o que o natural diz, mas a amendoeira diz que você brota novamente. A amendoeira diz que você ainda pode dar algo. A amendoeira diz que você ainda pode ser útil. Assim Paulo mandou dizer, traga-me o João Marcos. Depois de tantos anos, que eu achei que ele não prestava, até mandei ele embora. Mas ele diz, todos me abandonaram. Traga João Marcos, porque ele ainda é me útil. Você ainda é útil.
Jacó está dizendo: ainda sou útil, ainda vou desfrutar da bênção da primogenitura. Parece que aquilo acabou, parece que eu estou pagando meus pecados, porque eu enganei meu pai, porque eu enganei meu irmão, e eu estou aqui pagando, 20 anos estou pagando, tudo que eu pego tiram de mim, tudo que eu pego, Deus diz: não, eu não te trouxe aqui para acabar com você, eu não trouxe você aqui para punir você, para você pagar pelos seus pecados, eu te trouxe aqui para te salvar do seu irmão, eu te trouxe aqui para mudar alguma coisa no seu caráter, mas eu trouxe aqui para te preparar para a bênção, porque a bênção já está te esperando. Eu te trouxe aqui porque você vai voltar e você vai cumprir tudo que eu prometi ao seu pai e ao seu avô, porque é através de ti, Jacó, que eu vou estabelecer uma nação. Nem através de Abraão, eu prometi, mas ele não viu. Eu prometi a Isaac, mas ele não viu. Mas você, Jacó, vai ver. Quando ninguém dá nada para você e acha que você é usurpador, você vai ver a nação de verdade vai nascer de você, Jacó. Você vai ter 12 filhos, você vai ter 12 tribos. Eu vou mudar seu nome de Jacó e eu vou chamar pela primeira vez Israel. A nação está em você, Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó viu a amendoeira. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Estão dizendo que você não, mas Deus está dizendo: é você. É em você que eu vou fazer o que eu disse. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amendoeira. Jacó estava vendo essa amendoeira e ele colocava diante do gado. Não importa onde você pisou na bola, não importa onde você se desviou do caminho, não importa onde você passou por um atalho que não deveria, não importa onde você usou a força humana, a inteligência humana para tentar fazer algo de Deus se cumprir e aí você se frustrou. Sim, é verdade. Sim, você fez isso. Não importa o que outros tiraram de você ou lograram você. Sim, aconteceu. É tudo real. Mas o que importa é o que Deus diz ao teu respeito. E Ele não desiste de você nunca. Ele já tinha dito isso para Jacó na primeira. Quando ele fugiu, estava no deserto, ele viu a escada, Deus apareceu a ele e Deus diz: eu não te deixarei, nem te abandonarei, até eu fazer cumprir o que eu disse. Ele falou isso já lá. Só que Jacó esqueceu, porque às vezes eu esqueço, você esquece. Quando a coisa vai ruim, nós esquecemos. Passaram-se 20 anos, e Jacó disse: não vai acontecer mais. Mas quando Deus mostrou e falou com ele naquele sonho, tudo voltou no coração de Jacó. Ele disse: eu preciso achar uma amendoeira. Eu preciso cortar os ramos de uma amendoeira. Eu preciso cortar as varas de uma amendoeira. Porque eu vou brotar no meu longo inverno. E não só vou brotar, eu vou produzir. Deus fez isso com a vara de Arão. Quero terminar com isso. Os músicos podem subir. Era uma outra mensagem que leva mais 3 horas, a vara de Arão. Quando Deus manda colocar varas no tabernáculo, diante da arca, e Deus fez algo acontecer com a vara de Arão. Naquela noite, Deus visitou as varas dos pais das tribos de Israel, porque estava acontecendo algo terrível, estava acontecendo uma rebelião, estava acontecendo uma revolta, estava acontecendo uma incredulidade, estava acontecendo uma murmuração contra Deus, primeiro contra Moisés, mas era contra Deus. E Deus disse: separa 12 varas, e eu vou mostrar o que eu faço com aquela vara que eu escolho. Quando colocaram as 12 varas, porque Arão aprendeu não murmurar. Ele murmurou antes. Ele também se revoltou contra Moisés um tempo. Ele sofreu. Ele viu filhos morrerem soterrados. A terra abriu e morreu. Que os filhos apresentaram fogo estranho. Mas desta vez a Bíblia diz: Arão não abriu a sua boca. Deus diz: agora ele aprendeu. Eu vou honrar Arão. A Bíblia diz: no dia seguinte Moisés entra no tabernáculo, no santo lugar, ele pega as varas.
as varas dos outros, tudo sequinho como era antes. Mas algo tinha acontecido com a vara de Arão. E Deus diz: guarda isso na arca da aliança para servir de exemplo, de memorial, para que todos saibam o que eu faço com a pessoa que eu escolho. Pode ser uma vara seca. Vara seca não se planta mais. E mais ainda a vara seca que já trabalhou para virar um cajado. Era cajado de Arão. Nunca mais planta aquilo. Mas Deus diz: eu faço algo mesmo assim com esta vara. E quando trouxeram a vara, 3 coisas tinham acontecido simultaneamente com a vara de Arão: brotou, floresceu e produziu fruto. Estava em cima da vara. Falamos sobre brotar. Comentei meio corridinho sobre florescer, que são mensagens outras. Mas havia fruto. E era amêndoa. A Bíblia diz que brotou, floresceu e produziu amêndoas. Deus estava dizendo: Arão, você aqui nem um cajado seco, vara seca, você já sofreu, perdeu tudo, não tem mais esperança. Mas porque eu escolhi você, você vai brotar, você vai florescer e você vai produzir fruto. E eu vou usar a figura da amêndoa, porque eu estou anunciando para você, Arão, que o seu inverno longo e tenebroso está chegando ao fim. E Deus diz: isso não é só com Arão, deixa como uma amostra para aquilo que eu faço com aquele que eu escolho. Deixa eu terminar dizendo para você: Deus não está aqui procurando, olhando, e você sim, você não. Não. Em Cristo Jesus é a escolha de Deus. Por isso que ele morre, mas ressuscita, ele brota, floresce de novo. E a Bíblia diz: em Cristo Jesus todos nós somos escolhidos. Jesus diz: eu vos escolhi a mim, para que vá e deis fruto. Você não é esquecido e não é um estranho que Deus está escolhendo outros menos você. Em Jesus você é a escolha. E Deus diz: eu faço isso com toda a vara que eu escolho. Sabe o que Deus quer dizer para alguém aqui nesta noite? Eu faço você brotar de novo. Eu faço você florescer. Eu faço você produzir fruto. Está chegando o fim do seu inverno. Vamos colocar-nos em pé. Ramocante seque Maria. O tempo está muito avançado. Nós temos que levantar cedo amanhã, trabalhar, ir para a escola. Nós vamos viajar. Eu não pretendi ficar mais, eles deram 2h30. Mas eu quero deixar isso com você nesta noite. Foram dias maravilhosos, nós vivemos tanta coisa boa. Deus é bom. Mas eu quero deixar isso com você nesta noite. Não importa por onde você andou, não importa o que você sofreu, não importa o que outros disseram ao teu respeito, não importa o que você perdeu, você é escolhido por Ele. Em Jesus Ele escolheu você.
Fora de Jesus, nós não somos escolhidos por nada. Em Jesus, Ele nos escolheu. Ele te escolheu para que em você e através de você Ele seja glorificado. Nisso meu Pai é glorificado. Você vai viver para a glória dele. Você vai exalar o bom perfume dele. Você vai brotar. Você vai florescer. Você vai dar fruto. Você vai dar cria. Você vai ficar prenha. Você vai ficar grávida. Você vai criar. Deus vai fazer você conceber. Você vai crescer que nem álamo, que nem plátano, que nem amendoeira. Você vai absorver muitas coisas negativas, mas nada vai te derrubar, porque você é escolhido por Ele. E Ele te escolheu de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, ao ponto que Ele te selou com o Espírito dele. E Ele colocou a marca dele sobre você. Ele colocou a marca dele. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu posso estar no pó, mas ao cheiro das águas eu broto novamente. Eu posso estar na escuridão, no vale, na sombra da morte, mas eu sei que Ele está comigo. E há uma mesa preparada fartamente diante de meus adversários. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias. A favor de Deus está sobre mim. Eu posso não ter dado certo tantas coisas, eu pisei, eu errei. Mas se você ouve a voz do teu Pai, se você fixa seus olhos nele, e você continuamente olha para Ele, e continuamente bebe dele, pode parecer um animal que jamais dará cria, mas Deus muda a sua genética, e você vai conceber, e você dará cria, porque é isso que eu faço com a vara que eu escolho. Chegou o tempo, chegou a sua vez. Algo está vindo sobre você. É a mão do Deus Pai bondoso. Ele está colocando-a sobre você e liberando a bênção do primogênito sobre você. Você pode ter adversários, pode ter lutas, pode ter perdas, mas Ele diz: eu não te deixarei, nem te abandonarei, até eu fazer cumprir o que eu disse ao teu respeito. Eu venho anunciar para alguém nesta noite: chegou o tempo. Chegou o tempo. 3 na Bíblia fala de intervenção sobrenatural. Jacó coloca 3 árvores diferentes. Deus faz a vara de Arão passar por 3 coisas diferentes: brota, floresce e produz gomos, fruto. Eu não vou falar sobre 3, mas esse é o 3º dia. Sexta, sábado, domingo. Jesus diz: no 3º dia eu levanto de novo. Pode me enterrar, mas no 3º dia algo sobrenatural vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta no meu espírito
nesse dia, terceiro dia, algo sobrenatural está acontecendo com alguém. Nós não vemos, mas logo virá a luz. Pegue na mão de alguém, feche o corredor, levante bem alto esse irmão. Enquanto o pessoal do louvor vai nos conduzir num cântico, eu não vou orar, só vamos adorar nesse cântico. Depois pastor Djalma já tem a palavra. Deus abençoe seu coração. Como dissemos pela manhã, Deus não está preparando uma bênção para você. A bênção já está preparada. Ele está preparando você para a bênção. É o que ele fez com Jacó. Jacó já estava abençoado, mas ele não estava preparado. E Deus preparou Jacó para entrar na bênção. Você está sendo preparado para entrar na bênção que Ele já de mão preparou, porque Ele te escolheu em Jesus. Comece a adorar. Comece a adorar. Bendize a minha alma ao Senhor. Isso é bom demais. Isso é bom demais. As cadeias estão caindo. As muralhas estão se trincando, rachando. Está acontecendo frisuras nas paredes, porque as minhas raízes estão expandindo. Sim, sim, Jesus.